Como nós falamos na abertura do culto, hoje é o domingo da ressurreição, em que o nosso Cristo, Ele surge para trazer salvação e redenção para cada um de nós que aqui estamos. E vamos entender, irmãos, o que é a Páscoa de fato, de verdade. A Páscoa, como eu disse, ela é a história da salvação. E ela é uma promessa que Deus deu para toda a humanidade. E é uma história longa, uma história com eventos improváveis, com pessoas improváveis, para chegar até o dia de hoje que nós estamos aqui, trazendo à nossa memória o que Cristo fez por nós. Irmãos, nada na vida, nada, absolutamente nada na vida é conquistado sem sacrifício. Nada. Tudo que você quiser fazer nessa vida, se não empregar sacrifício, não vai. Por que a gente vê fortuna sendo dilapidada quando o pai, ou quando a mãe morre, ou quando o responsável por aquela fortuna morre, e é lapidado, é destruído, é acabado, é arrasado? Vou dar um exemplo bem próximo de vocês aqui, aquela firma que tem ali, que agora está virando uma favela, a Cablas. Eu, quando cheguei aqui em Itaguá, era uma das empresas mais potentes do município de Itaguá. Aquilo ali empregava várias mulheres ali, homens. Era 3 turmas aquilo ali. Como é que uma empresa vira aquilo ali? Como é que você pega uma outra empresa aqui de Itaguá também muito conhecida, que é a TVA, de antena, que também era uma potência, e hoje está manipulando das pernas? Como é que acontece isso? Porque quem assume não sabe o que foi feito para chegar aonde chegou. Ninguém sabe o tanto de sacrifício que os que levantaram o império fizeram para chegar onde chegou. Então, quando assume, como não custou nada a eles, como não custou sacrifício nenhum a eles, é jogado no vento, como diz os árabes, é jogado no vento com uma facilidade muito grande, porque não sabe o que foi feito para construir aquilo. Porque tudo nessa vida nossa exige sacrifício de nós. E se nós estamos aqui hoje, essa noite, trazendo à nossa memória o sacrifício que Cristo fez por nós, é porque, como eu acabei de dizer, teve um sacrifício, teve uma renúncia muito grande para nós estarmos aqui essa noite. Portanto, meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus pela sua infinita graça e misericórdia, que Ele, lá no seu infinito amor, enviou o seu Filho, e se enviou por meio do seu Filho, para trazer salvação, para trazer redenção para cada um de nós. Páscoa significa passar ao largo. Páscoa significa saltar. É o que nós vamos entender já já, meu Deus. Então, a definição da palavra Páscoa é isso. É passar ao largo, passar de longe ou saltar. O que é que nós aprendemos com este evento? Abra em João capítulo 1, versículo 29 hoje, Jefferson. Quais são os ensinamentos que nós temos para nós aqui desse evento chamado Páscoa, que na sua última noite de vida o Cristo institui a Santa Ceia, mudando a celebração da Páscoa para a ceia, porque o sacrifício que era Ele mesmo estava para ser ofertado, para ser oferecido por cada um de nós. O que ele diz aí? João 1,29. Evangelho. No dia seguinte,
João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A primeira coisa que nós aprendemos com a Páscoa e que nós comemoramos é o resgate feito pelo Cordeiro perfeito que foi o nosso Cristo e continua sendo. Segunda lição que nós aprendemos é lembrar da necessidade de um Redentor. Quando o povo judeu faz a celebração da Páscoa, ele é lembrado da necessidade que ele precisa de um Redentor para salvar, para livrar, para resgatar a nação. Terceiro, nós aprendemos sobre a morte substituta, irmãos. Se Cristo não fizesse o que Ele fez na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui hoje. Você não estaria aqui hoje. O domingo da ressurreição não existiria. Mas ela só existe porque Ele foi no nosso lugar e morreu no nosso lugar. Porque quando Deus deu a sentença de morte, e a morte só poderia ser, o resgate só poderia ser feito por alguém perfeito. Quando nós pecamos, a sentença de morte era para nós, não era para o Cristo. A sentença de morte não foi dada para Cristo. A sentença de morte foi dada para nós lá. Então, e aqui, crente da luz divina não tem o direito de dizer o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão. Tudo a ver. Porque em Adão nós estávamos lá pecando junto com eles. Amém, meus irmãos? Amém. Paulo diz que todos nós pecamos. Por um só homem entrou o pecado. Por um só homem entrou a salvação. Então, quando nós decidimos lá no Éden, transgredimos a lei do Senhor, uma única palavra, e o interessante, irmãos, veja como, e Deus vai provar, já falei para vocês aqui, Deus vai provar que o problema da humanidade não é o diabo. Não é o diabo. O problema não é o diabo. Lá no Éden nós tínhamos todas as condições do mundo para obedecermos a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Todas as condições. Vida psicológica perfeita, vida moral perfeita, vida social perfeita, condições de existência perfeitas. Nós tínhamos tudo para obedecer. Mas na nossa vontade, nós decidimos pecarmos. Nós decidimos desobedecer uma ordem divina. Mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, Ele deu a sentença. No dia que vocês comerem, certamente morrendo, morrerás. Não está assim no texto, mas nós lemos assim: morrendo, morrerás. Porque todo dia nós morremos um pouquinho. Amanhã você vai estar mais morto do que hoje. E depois de amanhã mais morto do que o dia anterior. Até chegar à sua extinção total. Então ele disse: no dia que comer você vai morrer. E a sentença foi aplicada. Mas há uma morte que, se Cristo não viesse, todos nós enfrentaríamos pela eternidade, que é a separação eterna. A segunda morte que diz Apocalipse é a separação eterna entre o ser humano e Deus. Isso é morte. O ser humano, irmão, que não tem comunhão com Deus, ele está morto. Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, ele está morto nos seus pecados e nos seus delitos. Mas, irmãos, aí começa a nossa história. Gênesis 3:15 anos. A sentença foi dada: morte. Só que vocês não têm condição de se resgatar a vocês mesmos. Olha
Qual foi a promessa? Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você ficará o calcanhar da descendência dela. Aí Deus fez uma promessa. Eu vou mandar alguém para resgatá-los da condenação que pesa sobre vocês. Aí os teólogos chamam isso de próprio Evangelho. O Evangelho anunciado já dentro do Éden. Deus inicia a sua história de redenção do homem. Eu vou mandar a semente da mulher. Esta vai resgatar, esta vai salvar cada ser humano da sua situação pecaminosa. Gênesis capítulo 12. E até nós chegarmos aonde eu preciso aqui. Mas eu preciso mostrar para vocês que é uma história longa e que ela passa por caminhos, irmãos, improváveis. Ela passa por caminhos improváveis, por eventos improváveis, por pessoas improváveis, para chegar até o dia de hoje. O que diz aí, Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Olha o início da história da redenção humana, historicamente falando. Aí começa o início, o processo, o andamento, para que o nosso Cristo viesse para se entregar como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como um cordeiro substituto para pagar a penalidade que era nossa. Leia. Verso 1 ao 3. No verso 1 ao 3. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. E Deus ratifica aquilo que ele disse no Éden. Um homem, e por meio de um homem, todas as nações da terra serão abençoadas, serão resgatadas. Agora pula para o versículo 13. Nós já vimos a promessa dada, Gênesis 3,15. Nós estamos vendo o início da história da redenção em processo por meio de um homem improvável, irmãos. Quem era Abraão? Abraão era um idólatra, um adorador de ídolo, um fazedor de ídolo. Por que Deus não pegou alguém mais puro? Por que Deus não escolheu alguém mais habilitado, mais qualificado? Irmão, você acha, por que eu digo tudo na vida certa? Você acha que foi fácil para Abraão sair de Ur do Caldeu? Você acha que foi fácil para Abraão obedecer um Deus que ele não conhecia? Porque Abraão não conhecia. O que Abraão conhecia desse Deus que começou a falar com ele, que começou a colocar a história da redenção em movimento através de Abraão, ele não conhecia. Ele tinha umas informações muito poucas, muito distantes. Mas ele ouve e crê nessa voz que fala em sua mente, e o homem sai largando tudo que ele tinha para trás. Todo o conforto de uma cidade desenvolvida, toda uma riqueza já estabelecida. Ô irmão, você faria isso? Você está lá na tua casa, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, e Deus fala: olha, larga tudo e vai-se embora. Para onde? Não interessa, vai. Você teria coragem? Você teria a capacidade de largar todo o seu conforto, toda a sua riqueza, toda a sua estabilidade para ir? Por isso que eu digo, tudo exige sacrifício de nós. E Abraão simplesmente decidiu sacrificar. É para ir? Para onde? Não sei, mas é para ir. Vamos embora. Pega tudo. Sabia nem onde era? Para onde é? Você vai-se embora. E ele obedece a voz
sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Não. Gênesis 15 e verso 13. Você falou 12. Volta lá. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha a preparação, o pavimento para o Redentor vir salvar a humanidade. Deus vai preparar, Deus vai assentar essa avenida que vai desaguar, que vai desembocar em Cristo. Leia. Gênesis 15, verso 13. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. É o Deus que controla, que comanda, que faz a história, pavimentando a avenida pela qual ele mandaria o Salvador. O povo sobe para o Egito numa pequena família, sai uma grande nação e dali Deus está pavimentando a avenida pela qual viria o nosso Salvador. Aí começa a preparação para aquilo que vem. Agora pula aí para o versículo, capítulo 37 e o versículo 26. Veja que a história não para. E eu estou saltando aqui, irmãos. Eu estou pegando só os personagens mais importantes, porque não tem como eu palmilhar verso a verso, personagem a personagem. Mas a história da salvação, ela continua num movimento progressivo para desaguar na cruz do Calvário. Gênesis 37, verso 26. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Um homem improvável, um menino, que Deus manda porque Deus falou a Abraão, 400 anos, eles vão ficar em terra estrangeira. Mas Deus não revelou todos os detalhes para Abraão, só disse que ele iria. Mas Deus, lá na sua eterna sabedoria e conhecimento, e fazedor da história, escritor da história, que põe a história em movimento, ele levanta um menino improvável. O menino que ele começa a revelar o que faria com aquele menino. O menino não entendia o sonho, não compreendia, falava para os irmãos ficavam bravos, ficaram dados, acabaram vendendo o menino, falou para o pai e a mãe: o pai, você está louco, menino? Você acha que eu e sua mãe vamos nos curvar a você? Você nem saiu das calças, você está louco? Mas diz o texto que Jacó guardou aquele trocinho no coração e ficou ali. E quando Jacó sobe para o Egito, ele lembra disso. Não está no texto, estou aqui pensando. Ele lembra: há tantos anos atrás esse menino disse que nós iríamos nos prostrar, e aqui nós estamos nos prostrando, porque Deus é aquele que sabe escrever a história humana. Amém, meus irmãos? José não imaginava que ele seria governador, vice-regente de um império. Ele não imaginava, ele não sonhava. Mas Deus, que é sabedor de tudo, que faz todas as coisas, levanta aquele menino. E é por meio daquele menino que sobe 70 almas. Gênesis 46, versículo 27. Sobe 70 almas para o Egito e depois vira um povo tão grande, tão numeroso, que Faraó tem medo que aquela nação se volte contra o Egito. É Deus criando uma nação dentro de uma nação. Irmão, isso é improvável. Isso é impossível. Qual é a nação que vai deixar crescer outra nação dentro de uma nação? Isso é improvável. Mas Deus faz crescer lá no Egito uma nação dentro de uma nação, porque a história da redenção, ela não pode parar o seu curso, ela vai até o fim, porque Deus tem poder para fazer todas
O que diz aí? Gênesis 46, verso 27. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. 70 almas, uma famíliazinha, insignificante, família de pastor, uma famíliazinha fraca. Aonde que o faraó coloca eles? Na melhor terra da região, Gozém. E ali aquele bando de gente começa a crescer, começa a se avolumar, a ponto que o faraó começa a ter medo daquele povo e começa a apertar o cerco dos mãos, fazer esse povo trabalhar a exaustão, para que eles morram e parem de crescer. Êxodo capítulo 3, versículo 23 e 25. A história da salvação continua sua marcha. De um povinho de 70 almas, Deus levanta uma grande nação. E diz o texto que o faraó morre, e aí tem várias conjecturas, não é nosso interesse aqui, de que o faraó que morreu conhecia José, e o que estava agora já não tinha tanto apreço, nem por José, nem pelo judeu, nem por ninguém, e com medo ele começa a escravizar aquele povo. Mas olha só como é que Deus é poderoso. Lê Êxodo capítulo 3, verso 23 a 25. Êxodo 3, versículo 3. Qual o versículo? Capítulo 2, desculpa. Êxodo capítulo 2, verso 23 a 25. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Olha, irmão, o poder da oração. Quando o povo começa a clamar e dizer, o que o povo queria? Nós queremos um Salvador. Nós queremos um libertador. Nós queremos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos tire desse sofrimento, dessa angústia, porque está muito pesado para nós. Diz o texto que o Senhor ouviu, e no capítulo 3, ele responde à oração. Aí Deus levanta um Salvador. Aí Deus levanta um libertador. Mas o libertador precisava ser preparado, precisava ser treinado. E aí, um menino, olha, irmão, as coisas improváveis aconteceram de novo na história da salvação. Foi mandado ao Egito, mate todos os meninos. E a mãe de Moisés faz um barquinho, joga no rio, manda a filha ficar acompanhando, e vai para lá nas margens do Nilo. E ali a filha de Faraó vê aquela criança chorando, pega aquela criança, cria como se fosse filho dela. Diz a Bíblia lá em Atos que Moisés, ele recebeu todo o conhecimento possível no Egito. E aí a gente lê Números e fica achando que tudo ali foi um milagre extraordinário. E foi mesmo. Mas para que o extraordinário pudesse acontecer, precisaria ter alguém preparado para administrar aqueles milagres. Vocês acham que Moisés saiu do Egito e entrou no deserto com as serras? Quantos anos ele passa no deserto de Midian? Diz o texto, 40 anos. 40 anos ele passa conhecendo toda a ciência, toda a cultura do Egito, estratégia militar, treinamento de soldados, para entrar no deserto, conhecer o que é batalha, treinar os homens para conquistar a terra. Deus levantou um Salvador para tirar o povo do Egito. Amém, meus irmãos? Amém. É a história da redenção acontecendo.
Capítulo 12 é o nosso texto. Nós vimos até agora que a avenida foi pavimentada. A avenida que nos trouxe redenção, ela foi toda pavimentada para chegar até o Gólgota, para chegar até o Calvário. E agora no capítulo 12, Deus vai mostrar que tipo de Salvador viria, não só para libertar Israel, mas para libertar toda a humanidade do seu pecado com o qual ele caiu. Amém, meus irmãos? Êxodo, aí nós vemos o meio da libertação. Qual foi o meio que Deus instituiu para ensinar ao povo que ele estava mandando o libertador e que ele livraria o povo? Um animal. Um animalzinho serviu para ensiná-los que a redenção, que o resgate só pode ser pago com sangue puro, com sangue inocente, para redimir e resgatar toda a humanidade. Amém, meus irmãos? Capítulo 12, versículo 3. Estamos em Êxodo capítulo 12. Verso 3, verso 6 e verso 13. Leia nessa sequência. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Verso 6. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Verso 13. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Qual foi a ordem? Pegue o cordeirinho no dia 10 e no dia 14 sacrifica. Por que isso, irmãos? Por dois motivos. Primeiro, para que o animal fosse inspecionado, porque teria que ser um animal perfeito, teria que ser um animal sem defeito. Então, do dia 10 do mês de Nisan até o dia 14, coloque esse animal dentro da casa de vocês e inspecione o animal. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque aquele animal tinha que ficar junto com eles. Eu falei a vocês que nada acontece sem sacrifício. Durante 4 dias aquele animal ficou com as famílias. E ao ver um animalzinho dócil, né? Fedido, né? Mas é dócil, bonitinho, peludinho. Aí as crianças, aquele animalzinho, né? O cocô dele parece bolinha de gude. Né? Acho que pegava o cocô para jogar bolinha de gude e brincar, e os pais cuidando do animal, zelando do animal, se identificando com o sacrifício, porque depois eles teriam que matar aquele animal, e o sangue daquele animal seria passado nos umbrais da porta batente, identificando a casa. Precisou do dia 10 ao dia 14 esse tempo para inspecionar, para criar um vínculo com a família, para que na hora da matança seja feito o sacrifício, porque foi sacrificado para aquela família entregar aquele animal como a redenção deles. Então esse é o primeiro motivo. O nosso Cristo veio, passou entre nós, andou entre nós, comungou conosco, se identificou conosco. E quando foi para entregá-lo, foi um sacrifício alto para os que andaram com ele, para os que falaram com ele, para os que conviveram com ele. Foi algo sacrificial. Houve uma identificação, houve uma ligação entre o animal e o ofertante, como houve uma identificação
entre nós e o nosso Cristo, que foi entregue como sacrifício por cada um de nós que estamos aqui. Leia o versículo 7. Estamos no capítulo 12 de aniversário. Leia o versículo 7. Primeiro, precisa ter identificação para que de fato haja sacrifício. Se não houvesse identificação entre nós e Cristo, não seria um sacrifício perfeito. O que ele diz no versículo 7 e depois no versículo 22? Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Verso 22. Peguem um galho de ísopo e o molhem no sangue que estiver na bacia, e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Foi posta a marca da redenção. Pega o sopo, pega o algodão, embeba no sangue do cordeiro, passe na verga, porque isso é a marca da redenção que eu estou dando a vocês, porque quando o anjo destruidor, quando o anjo da morte passar e ver a marca, ele vai passar de largo, ele vai saltar a casa e ali não haverá morte. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Foi colocada uma marca para identificar aqueles que são do Senhor, e o destruidor não pode chegar, não pode tocar, não pode matar, não pode fazer nada, porque tem uma marca. Qual é a marca aí de Efésios capítulo 3, capítulo 1, verso 13 e 14? A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberam o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza que Deus dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Qual é a garantia que o Senhor nos dá de que o anjo destruidor não vai entrar e vai matar os nossos filhos? A garantia é a marca, é o sangue que está no batente. Qual é a garantia que Ele nos dá de que somos filhos de Deus? Nós temos uma marca, um selo de propriedade, não só o sangue do Calvário, mas o próprio Espírito em nós. E toda vez que o nosso adversário vê essa marca, ele é obrigado a saltar, ele é obrigado a passar de longe, porque nós já temos um dono, nós já fomos resgatados pelo poder remidor do sangue do Calvário. Amém, meus irmãos? Lê o versículo 9 agora, lá no capítulo 12. Tem mais um detalhe que eu preciso falar a vocês aí. Êxodo capítulo 12, versículo de número 9. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Era proibido a eles comer o animal cru. Duas coisas importantes aqui no texto. A primeira, nós já sabemos, o sangue simboliza a marca da redenção. Outra ordem foi dada: não coma animal cru. Porque comer animais crus nesse período aqui estava ligado ao culto de Osíris, estava ligado ao paganismo, estava ligado à idolatria. Então, quando Deus manda colocar o sangue na porta, que fazia parte do culto pagão, quando Deus manda não coma da carne crua, Deus está purgando a idolatria daquele povo. Deus estava dizendo: olha, agora vocês são exclusivamente meu. Agora vocês não vão adorar nenhuma divindade, nenhum Deus, nenhum animal, nada. Agora vocês são propriedade minha, exclusivo meu, e vocês só adoram a mim. Por isso que a ordem foi dada: não coma o animal cru, porque isso está ligado ao culto pagão.
Amém, meus irmãos? Leia o versículo de número 8, capítulo 12. Então já sabemos que a marca da redenção é o sangue que foi posto no batente da porta. Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne toda tem que ser assada, não pode ser cozida. E tudo tem que ser comido, tudo tem que ser consumido. Mas o versículo 8, como com ervas amargas, o judeu faz isso até hoje, meus irmãos. E se você participar de uma Páscoa judaica, ele vai estar lá tudo preparadinho na mesa e as ervas amargas. Porque as ervas amargas é para lembrar o povo que Deus estava tirando eles daquela vida de servidão, daquela vida de escravidão, daquela vida amarga a qual eles estão vindo. Então, como ervas amargas, para vocês se lembrarem da onde é que eu tirei vocês e vocês agradecerem todo santo dia pela redenção imposta em suas vidas. Sabe qual é o nosso problema? É que nós nos esquecemos muito facilmente do lixo da onde nós somos tirados. Nós nos esquecemos muito facilmente do lixo que nós somos resgatados. Da onde que nós somos tirados? Então, e nós vamos ver isso domingo que vem. Então Deus fala, coma, para vocês lembrarem da onde vocês foram resgatados, da onde vocês foram tirados. Vocês pensam que esse conflito não traz medo ao povo judeu? Vocês pensam que essa guerra que lá está, isso não traz um medo na alma de cada judeu que conhece a sua história, que conhece a história dos seus antepassados, da onde eles foram arrancados, o que eles padeceram para estar na terra hoje? Vocês acham que isso para eles não é duro? E quando eles vão agora participar da Páscoa, comer as ervas amargas, isso traz uma dor na alma deles, porque eles se antevêm de novo em guerra, em batalha, em medo de extinguir-se da face da terra. Então Deus diz, vocês vão comer ervas amargas para vocês lembrarem da onde que vocês foram tirados. A Santa Ceia, eu já falei, já expliquei isso, ela tem que nos trazer à memória o que Ele fez por nós. E ela tem que trazer à memória do lixo da onde nós somos tirados. Amém, meus irmãos? Porque foi pago um alto preço, foi pago uma vida para salvar a tua vida, que não valia R$1 furado. E hoje ela tem valor, porque o sangue do Cordeiro nos resgatou e nos limpou de todo o pecado para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Leia o versículo número 10 a 11. Não deixe nada para o dia seguinte e queime o que sobrar. Já vestidos, calçados Ponto a ponto. Tudo que sobrar, se a família não aguentar comer tudo, queime. Queime tudo. Não deixe nada. Nem pão, nem carne. Queime tudo. Por que queimar tudo? Por que não poderia deixar o resto ali? Porque aquilo não é comida comum. Porque aquilo não é qualquer evento. Aquilo é a história da redenção daquele povo. Aquilo é o livramento daquele povo. Portanto, que não poderia se deixar nada para o outro dia, para que o povo não tivesse aquele evento, aquela comemoração, aquele culto como algo comum, como não é algo comum. Assim como a Santa Ceia não é um evento comum, como muitos de nós estamos tornando ela como um evento comum, porque muitos de nós, quando aparece coisa melhor para fazer, a gente larga a Santa Ceia, porque nós consideramos a Santa Ceia algo comum. Deus está dizendo, olha, queime tudo, porque isso aqui não é um alimento comum. Isso aqui é a redenção que eu estou fazendo por vocês. Então, queime tudo. Continua. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Eu não participo disso, como diria Jack. Por que calçado? Por que comer em pé? Por que não podia comer sentado? Por que tinha que comer em pé e com os sapatos calçados?
Deus deu horário, que horas eles saíam e iam sair dali? Não. Então, comam calçados, comam com lombos cingidos, comam em pé, porque a saída se dará a qualquer momento. Estejam prontos, porque vocês vão sair a qualquer momento. Nós aqui temos que estar prontos, porque nossa saída dessa desgraça chamada mundo, ela se dará a qualquer momento. Estejamos com os nossos lombos cingidos, com a palavra da verdade, a cabeça com o capacete da salvação, porque a nossa saída, assim como aconteceu com o povo judeu, ela se dará a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Amém. Estejamos prontos com eles. Continua. Comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Verso 14. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Irmãos, nós estamos lendo um texto que tem mais de 13.000 anos. Pode pôr 5.000 anos de história de texto. Até hoje, o povo judeu comemora e lembra deste evento. Sabe por quê? Porque esse evento marcou a história do povo judeu. Esse evento marcou a história de toda a humanidade. O dia que você levantou sua mão e Cristo te aceitou, porque não foi você que aceitou Ele. É muita presunção nossa. Ai, Cristo, eu aceitei Jesus. Mas quem é tu na fila do pão? Não, eu aceitei, irmão. Quem é você na fila do pão, meu Deus? Nós lemos hoje de manhã. Não fomos nós que escolhemos a Ele, porque nós nunca escolheríamos Ele. Nunca. Nós só estamos aqui porque Ele é tão bom que Ele coloca uma disposição em nós para nós estarmos aqui. Porque se Ele tivesse a disposição de nós estarmos aqui, nós queremos é o diabo e ficamos com o diabo. Mas como Ele é gracioso, Ele mesmo dá disposição para nós estarmos com Ele. Então o dia que Ele aceitou você, esse dia marcou a tua existência. Esse dia marcou a tua vida. Esse dia continua marcando a tua existência. Porque para o povo judeu esse dia foi um evento que marcou a história daquele povo até o dia de hoje. Se esse evento marcou a tua vida, você está servindo Ele até hoje com toda devoção e com todo amor para a glória de Deus. E recomendo, quem não veio hoje na escola dominical de manhã, vá lá no canal e assista a aula da parte da manhã. Porque ela vai estar ligada, principalmente ligada com o que eu estou falando aqui à noite. Essa história marcou a tua vida? Lê o último texto, versículo 23, depois vou lá no versículo 26 a 28. Verso 23. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Agora pula para o verso 26 até o 28. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e a Arão.
a salvação, ela vem do próprio Deus a nós. A salvação não é um projeto, irmão. Eu acho interessante, irmãos. Eu fico olhando assim, a pessoa fala assim, não, mas não, você, fulano, eu não insisto muito com apelo não, sabe, irmão? Porque Jesus não é um produto barato para estar oferecendo assim. É uma vez só, quer não quer, amigo, fila anda. Mas eu fico assim, a pessoa, ela acha, não sei o que pensa. Né? Não, mas não, irmão. A salvação não é um produto humano. A salvação é um projeto divino. A redenção é um projeto divino que veio de Deus para nós. A salvação não é um projeto que veio de nós para nós. A salvação é um projeto divino que veio de Deus para nós. Amém, meus irmãos? É a mesma coisa. Né? Tem gente que acha que. Tem irmãos que falam umas coisas para mim assim, eu fico olhando, eu fico, meu Deus, eu não estou ouvindo, não. É melhor ter ouvido para ouvir esse tipo de coisa do que ser surdo. Aqueles que acham que estão fazendo algum favor de colocar o pé aqui dentro. Que favor você está fazendo, meu filho? Nenhum. É Ele que fez um favor para você de te resgatar da perdição eterna. Amém, meus irmãos? Amém. Então a salvação vem de Deus para nós. É por isso que nós estamos aqui fazendo menção da Páscoa. Como diz Paulo, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso libertador. Amém, meu Senhor? Amém. Por isso nós podemos glorificar o Senhor. Por isso nós podemos exaltar o Senhor. Porque foi Ele que veio ao nosso encontro e ofereceu a libertação para as nossas vidas e para as nossas almas. Para encerrar, leia Atos capítulo 5, versículo 32. Ele fez tudo por nós. E outra, Ele continua fazendo tudo por cada um de nós para a glória de Deus. Leia aí Atos capítulo 5, versículo 32. E aqui eu encerro. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo. Nós somos testemunhas de tudo que Ele fez por nós. Nessa avenida chamada redenção, nós somos testemunhas de tudo que Ele fez por nós. De todo o sacrifício que Ele fez por nós. De tudo que Ele teve que abrir mão para vir aqui salvar cada um de nós. Continua. E o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. E nos deu a sua graça, nos deu o suporte necessário para nós entrarmos nessa avenida e, como diz lá em Êxodo capítulo 12, entrarmos e nem colocar a cabecinha para fora, ficar dentro da arca até que as águas do dilúvio venham e nos leve para a glória celeste. Amém? As palmas do Senhor.